nosso Deus. Vamos ficar em pé. Nós temos vivido dias que não são fáceis. Uma crise financeira que abala e assola muitas famílias. Uma crise de saúde.
E muitas pessoas têm deixado a sua adoração por olharem para os problemas que estão passando. E agora nós vamos adorar o Senhor e louvar o Senhor, dizendo exatamente que não importa, Senhor. Não importa o que eu estou passando, não importa o problema que eu estou passando na minha família. Não importa a dificuldade financeira que eu estou passando, Senhor. O Senhor sabe, o Senhor conhece. Mas o Senhor, Ele quer a tua adoração, Ele quer o teu louvor. Porque isso você reconhece que Ele está no controle de tudo, amém? Então eu te convido nesse momento a você adorar o Senhor e dizer: Senhor, não importa a circunstância, eu vou te louvar com o que eu tenho de melhor. Adore ao Senhor. Prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei.
Aleluia. Que nosso louvor e nossa honra seja sempre para o Senhor. Amém? Quantos aqui tem motivo para agradecer ao Senhor? Levante sua mão. Amém? Nós vamos continuar adorando ao nosso Deus e dizer que, Senhor, nós te somos gratos por aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida. Declara, Senhor, aqui diante de ti, eu tenho tanto pra te agradecer. Graças, oh, graças, oh, o que me deste, Senhor, com tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças, oh, graças, oh, o meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças, oh, sempre a ti eu graças, oh, graças, oh, sempre a ti eu graças, oh, graças, oh. você tem motivo para louvar o Senhor? Então declare Tem feito tanto por mim, o que o Senhor tem feito por ti. da escuridão tua luz Ele te tirou do mundo de pecados e te trouxe para a luz. E hoje você pode ser considerado filho de Deus. Por teu amor e perdão, por meus pecados levados à cruz. Graças, oh, graças, oh, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças, oh, sempre a ti eu graças, oh, graças, oh, sempre a ti eu graças, oh, graças, oh, sempre a ti eu graças, oh, graças, oh, sempre a ti eu graças, oh. Declare com meu coração. O meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças, oh, sempre a ti eu graças, oh, 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 graças, oh. Aleluia. Que possamos ser sempre gratos ao Senhor por aquilo que Ele tem feito por nós. Amém? Vamos adorar o nosso Deus. Vamos continuar louvando ao seu nome. Dizer que não é por nossas mãos, mas a mão do Senhor é que nos sustenta, que nos dá as bênçãos. Se a minha alma tem boa manhã e o coração não vê teu cuidado, se eu não consigo ouvir a tua voz,
assim confiarei. Declare, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Nosso Redentor vive, querido. Ele não está morto. Se você acredita nisso, então declare mais uma vez: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver. Eu pertenço a ti, o teu perdão me cura, Deus. Tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver. Eu pertenço a ti, o teu perdão me cura, Deus. Tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Oh, querido, se isso é uma verdade na tua vida, se você acredita naquilo que você acabou de cantar, eu quero te convidar a declarar esse refrão mais uma vez e dizer que a tua forte mão, Senhor, ela me sustenta. Não é pela minha força, não é por o que eu sou, mas é pela tua graça. Se você acredita nisso, eu te convido a declarar mais uma vez, só a igreja: tua forte mão. Tua forte mão Glória seja dada ao nome do Senhor, amém?
Boa noite, meus irmãos, graça e paz. É muito bom estar aqui com vocês para juntos refletirmos hoje na palavra do Senhor. E eu gostaria de incentivar você que se encontra aí em nosso canal no YouTube para pegar aí um papel, uma caneta, pegar a sua Bíblia para juntos aí refletirmos na palavra do Senhor. E pedimos a Deus que o Senhor possa, pela sua misericórdia, falar ao teu coração. Você pode também compartilhar a palavra do Senhor através desse vídeo, aí no grupo da sua família, no grupo dos seus amigos, no grupo do seu trabalho. O interessante é que possamos hoje refletir nessa palavra e nos humilharmos diante do Senhor, pedindo misericórdia para que possamos ser mais parecidos com o seu Filho Jesus Cristo. Eu gostaria de incentivar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 33. Hoje nós vamos refletir na vida de um homem improvável diante dos olhos das pessoas que moravam com ele ali no território de Judá. Um homem talvez improvável para os religiosos da época, para as pessoas que pregavam a palavra do Senhor naquela época, até mesmo para os seus familiares. Vamos falar um pouco hoje sobre o rei Manassés. 2 Crônicas, capítulo 33, do versículo 1 ao versículo 20. Eu gostaria de ler esse texto com você e gostaria de pedir para você deixar a sua Bíblia aberta, ok? Lembrando que no livro de 2 Crônicas, 1ª, 2ª Crônicas, 1ª Reis, 2ª Reis, nós estudamos a vida dos reis de Judá e dos reis de Israel. Todos os reis de Israel foram maus, adoraram outros deuses. E alguns reis de Judá foram reis piedosos, outros também reis maus, que se esqueceram do Senhor. E nós estamos diante de um homem, que é um homem bem curioso, um homem que ao longo da sua vida, ao longo do seu reinado, ele se esqueceu de Deus. Mas, pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, esse homem, no fim da sua vida, ele teve um arrependimento verdadeiro. Seu nome é Manassés, e é sobre ele que nós vamos refletir nessa noite. Então vamos começar a ler a partir do versículo 1, que diz assim: Manassés tinha 12 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Veja quanto tempo esse homem reinou, por muitos anos, 55 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. Ergueu altares para os Balaíns e fez postes sagrados. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhe prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestiais. Chegou a queimar os seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Rinom. Queimou os seus filhos em sacrifício. Praticou feitiçaria, adivinhação e magia. Ele chegou até recorrer a médiuns e aos que consultavam os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira de Deus. Ele tomou a imagem esculpida que havia feito e a colocou no templo, do qual Deus tinha dito a Davi e ao seu filho Salomão: nesse templo e em Jerusalém que escolhi entre todas as tribos de Israel,
porei meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas deixarem novamente a terra que dei aos seus antepassados, se tão somente tiverem o cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei em todas as leis, decretos e ordenanças dados por meio de Moisés. Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém, ao ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor Deus havia destruído diante dos israelitas. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas não lhe deram atenção. Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram cativo para a Babilônia. Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, arrependido, o Senhor ouviu e atendeu o seu pedido, e trouxe ele de volta a Jerusalém e ao seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Depois disso, ele construiu e aumentou a altura do muro externo da cidade de Davi, a oeste da fonte de Giom, no vale até a entrada da porta do peixe, em torno da colina de Ofel. Também pôs comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Manassés tirou do templo do Senhor seus deuses estrangeiros e a imagem que havia colocado lá, bem como todos os altares idólatras que havia construído na colina do templo e em Jerusalém, e jogou-os fora da cidade. Depois restaurou o altar do Senhor, e sobre ele ofereceu sacrifícios de comunhão e ofertas de gratidão, ordenando a Judá que servisse somente o Senhor, o Deus de Israel. O povo, contudo, continuou a sacrificar nos altares idólatras, mas somente ao Senhor, o seu Deus. Os demais acontecimentos do reinado de Manassés, inclusive sua oração ao seu Deus, as palavras que os videntes lhe falaram em nome do Senhor, o Deus de Israel, estão nos escritos e registros históricos dos reis de Israel. Sua oração e a resposta de Deus, bem como todos os seus pecados e a sua infidelidade, além dos locais onde construiu altares idólatras e ergueu postes sagrados e ídolos, antes de humilhar-se, tudo isso está escrito nos registros históricos dos videntes. Manassés descansou com os seus antepassados, e ele foi sepultado em sua propriedade, e o seu filho Amon foi o seu sucessor. Vamos orar? Eu queria que você entregasse esse momento para Deus agora. Vamos entregar esse momento ao Senhor. Oremos. Pai querido, o nosso desejo essa noite é refletir na Tua palavra. Que o Senhor possa falar ao nosso coração através de tudo aquilo que aconteceu com a vida de Manassés. Que possamos aprender, Deus, com os nossos erros. Que possamos nos humilhar diante do Senhor, assim como Manassés se humilhou. Que possamos nos render diante do Teu senhorio. Perdoa os nossos pecados, Pai. Restaura a nossa vida. Que possamos apresentar cada pecado diante do Senhor, assim como Manassés apresentou. Pai, como é maravilhoso, o que o Senhor fez na vida de Manassés, resgatando ele das trevas. Que o Senhor também, Pai, possa resgatar nosso parente, que o Senhor possa resgatar o nosso amigo que está perdido, talvez o filho dessa mãe que nos ouve, a filha, talvez o filho desse pai, talvez o esposo dessa irmã que nos ouve, talvez a esposa desse irmão, os nossos amigos, Deus,
resgata-nos das profundezas do pecado, das armadilhas de Satanás, Deus. Em nome de Cristo Jesus, que o Senhor também nos liberte, Pai, de nós mesmos. É isso que te pedimos. Amém. Amém, queridos? Meus irmãos, nós estamos de um homem completamente dominado pela uma vida de pecado. Um homem que chegou a despertar a ira de Deus sobre ele, sobre sua família, sobre a nação de Judá. Nós estamos de um homem que tinha os seus olhos cobertos pelas escamas do pecado. Nós estamos diante de um homem insensível à palavra de Deus. Um homem que Deus enviou vários profetas para falar ao seu coração, mas que ele não se arrependia, chegando até mesmo matar esses profetas. E talvez, você olhando para a vida de Manassés, você pode se lembrar de alguém que você conhece, de um parente seu, de um amigo, de um vizinho, de um colega de trabalho, talvez de um aluno que você dá aula na escola. Mas olhando para a vida de Manassés, rapidamente a gente pode fazer uma reflexão e nos perguntarmos: alguma vez a sua mente já foi invadida por um pensamento em que alguma pessoa não merece o perdão de Deus? Você já olhou para uma pessoa, já imaginou essa pessoa em sua mente e já disse assim: essa pessoa, ela é rebelde demais. Essa pessoa, ela não merece o perdão de Deus. Ela é cruel. Ela é insensível às coisas do reino de Deus. Ela é cega. Essa pessoa não tem jeito para ela. Talvez você já investiu o seu relacionamento, a sua energia, a sua força, até mesmo o seu dinheiro em uma pessoa, e você não vê resultado na vida dessa pessoa, e você não vê interesse nessa pessoa de escutar as coisas do Senhor. E essa história é a história de Manassés. E nós estamos diante do perfil de uma pessoa cruel. Nós estamos diante de um perfil de uma pessoa insensível a um conselho amigo, de uma pessoa insensível à palavra de Deus, de uma pessoa insensível a ofertar um culto agradável e que seja aprovado pelo Senhor. E diante aqui dos versículos 3 e 6, nós vemos como esse homem foi perverso. Nós vemos como esse homem foi cego. E talvez esse homem se pareça comigo e com você antes de conhecermos a palavra do Senhor. Talvez esse homem se pareça com você no presente. Talvez você se encontre assim antes dele se arrepender. Talvez a sua filha se encontre assim. Talvez o seu amigo esteja na mesma situação que Manassés. Vejamos nos versículos 3 e 6 o perfil desse homem, o perfil de crueldade, o perfil de cegueira espiritual. O que diz o versículo 3, meus irmãos? Em diante, diz assim, que Manassés reconstruiu os altares idólatras. Altares ali que adoravam deuses estranhos e que seu pai Ezequias havia demolido. Ergueu altares para os Balaíns, os deuses dos cananeus, e fez portes sagrados por todo o Judá. E a palavra de Deus diz, ele inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e prestou culto a esses deuses falsos. Construiu altares no templo do Senhor, no qual o Senhor tinha dito: nesse templo meu nome permanecerá para sempre. Veja que cegueira, ele construía altares a deuses falsos dentro do templo do Senhor.
Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. O versículo 3 diz que Manassés chegou a queimar os seus próprios filhos em sacrifício. Ele praticou feitiçaria, adivinhação, magia e recorreu a todo tipo de médiuns, pessoas que consultavam espíritos, demônios, pessoas que praticavam a necromancia, a consulta aos mortos. E tudo isso ele fez, o que o Senhor reprova, provocando assim a ira do Senhor. Queridos, vejam quão grande cegueira espiritual esse homem estava mergulhado. Manassés foi um dos piores reis que existiu entre Israel e Judá. Ele não era só cego espiritualmente, mas ele era mau, ele era perverso. Ele matava profetas que o Senhor os enviava até ele para confrontar o seu pecado. A tradução judaica diz que Manassés matou o profeta Isaías. E a morte do profeta Isaías foi escandalosa. A tradição diz que ele foi cerrado ao meio. Manassés colocou imagem de deuses falsos dentro do templo de Jerusalém. Manassés era feiticeiro, ele praticava feitiçaria, ele era adivinho, ele consultava as estrelas, ele consultava os médiuns, fazendo consulta a espíritos imundos, aos mortos ali na cidade de Jerusalém. E o cúmulo da sua cegueira espiritual é que ele chega a sacrificar a sua própria criança, o seu próprio filho, seus próprios filhos, diante desses deuses falsos. E normalmente nós achamos que muitas pessoas como Manassés, elas são improváveis, elas são inalcançáveis, elas são irrecuperáveis. Com um coração humano nós olhamos para as pessoas e dizemos: essas pessoas estão fora do alcance da graça e do perdão de Deus. Que é impossível elas se arrependerem, o que é impossível elas abandonarem os seus pecados. Talvez você se encontre hoje numa situação de uma mãe que olha para o seu filho e diz: eu não imagino meu filho arrependido, eu acho impossível a minha filha se arrepender. Talvez você se encontre na situação de uma esposa que olha para o seu marido e que até mesmo debocha da sua fé, que não larga a bebida, que não larga o álcool, que não larga a prostituição, talvez. E talvez nós olhamos para as pessoas do nosso trabalho e dizemos: essas pessoas são inalcançáveis. Mas nós estamos diante aqui de um Deus tremendo, onde um Deus que vai ao encontro dessas pessoas e transforma elas por inteiro. E a história de Manassés nos mostra que não há poço tão profundo que uma pessoa pode cair, que a graça de Deus não possa alcançá-lo. A história de Manassés nos mostra que não há pecado tão tremendo que Deus não possa perdoar. A história de Manassés vem nos mostrar que não há um coração petrificado que a graça de Deus não possa quebrantar e quebrar esse coração e colocar-lhe um coração de carne. A graça de Deus, meus irmãos, ela é tremenda. O poder de Deus para ir de encontro ao pecador, ele é maravilhoso. Não há uma rebeldia, não há uma cegueira espiritual, não há qualquer pecado nojento que fique diante da graça salvadora de Cristo Jesus. Deus, ele alcança pessoas. Deus alcançou esse rei cego que matava os seus próprios filhos, que matava homens de Deus, que usava o templo do Senhor para adorar deuses pagãos.
Deus alcançou esse homem, e Deus pode alcançar o seu marido, Deus pode alcançar o seu filho, a sua filha, Deus pode alcançar o seu aluno na escola, Deus pode alcançar aquela pessoa cega, que não quer saber dele. O Espírito Santo de Deus pode soprar em qualquer lugar, trazendo vida. O Espírito Santo de Deus pode alcançar aquela pessoa em que você está investindo nela, que você manda mensagem e ela não responde, que você marca um encontro e ela vai à força, que você convida para a igreja e ela não tem desejo nenhum de cultuar o mesmo Deus que você cultua. Mas o tempo de Deus de salvação pode chegar para essa pessoa. O que precisamos é orar. O que precisamos é apresentar o Evangelho e deixar a parte mais importante ser feita pelo Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo quer fazer, não há quem fique de pé diante dele. Todos dobram o joelho, reconhecendo a majestade de Jesus. Queridos, o nome Manassés, o nome desse rei, significa aquele que esqueceu-se de Deus. Manassés significa isso. E nós percebemos, na maior parte da vida desse homem, que ele realmente se esqueceu de Deus. E quando uma pessoa se esquece de Deus, ela mergulha na lama, ela mergulha no calabouço do pecado, ela mergulha nas correntes de Satanás. E a vida desse homem estava totalmente oprimida por Satanás. Ele era um escravo de Satanás. E no versículo 10, nós percebemos que quando uma pessoa se esquece de Deus, ela se esquece da palavra do Senhor. Olha só o versículo 10. Diz assim o versículo 10. O Senhor falou a Manassés e o seu povo, mas não lhe deram atenção. Manassés não dava atenção à palavra do Senhor. Manassés era indiferente ao recado de Deus enviado pelos profetas. Manassés era indiferente à Torá, os 5 primeiros livros escritos por Moisés, que muitas vezes ele ouviu ali quando criancinha, através do seu pai Ezequiel. O rei Ezequiel, o pai de Manassés, era um homem piedoso, um homem que temia ao Senhor. Manassés cresceu em um lar que adorava o Senhor, em um lar que temia ao Senhor. Manassés foi ensinado nos caminhos do Senhor. O seu pai lia a Torá para Manassés. Ele cresceu em um lar onde Deus era conhecido, onde Deus era amado, onde Deus era temido. Desde criancinha, Manassés foi alimentado na casa do Senhor. Mas ele escolheu, na sua juventude, a partir dos 12 anos de idade, aquele menino se torna homem e vira rei de Israel e reina ali por 55 anos. Mas com 12 anos de idade, ele começa a se envaidecer e começa a se esquecer do Senhor, a adorar outros deuses e esquecer dos deuses do seu pai. Ele começa a se esquecer da palavra na qual ele foi criado. Eu não sei quem está me ouvindo nessa noite, mas talvez você é um filho que se esqueceu daquilo que você foi ensinado pelos seus pais, pela sua mãe. Você cresceu em um lar de oração, você cresceu em um lar de adoração ao Deus verdadeiro, mas as circunstâncias dessa vida, os prazeres dessa vida, levou você para longe dos caminhos do Senhor, para longe do Deus que os seus pais ensinaram sobre ele a você. E assim estava a vida de Manassés. Ele esqueceu da palavra do Senhor. Queridos, vocês já pararam para pensar sobre qual é o maior problema de uma nação?
e de uma forma mais específica, qual é o maior problema do nosso Brasil? Talvez o maior problema que você vai pensar seja a saúde pública, ou a educação, ou a corrupção política. Talvez o maior problema que você vai pensar seja o aumento da gasolina, o aumento dos alimentos, a crise financeira do nosso país. Mas o maior problema que uma nação pode enfrentar não é uma crise financeira, não é a crise na saúde, não é a crise na educação. O maior problema que uma nação pode enfrentar é as consequências do esquecimento da palavra e orientação do Senhor. Esse é o maior problema que uma nação pode enfrentar. A palavra de Deus, queridos, ela tem se tornado insignificante dentro dos nossos lares. A palavra de Deus tem se tornado relativa dentro das nossas casas, nas nossas famílias, nas nossas escolas, na universidade. Hoje em dia as pessoas lêem cada vez menos a palavra de Deus. Nós temos acesso à palavra de Deus na internet. Nós temos acesso, graças a Deus, à palavra de Deus através de Bíblias impressas. Nós temos acesso à palavra de Deus em nossos celulares. Mas nós não temos dado tanta importância na leitura da palavra de Deus. Nós não temos prazer de estudar a palavra de Deus. Nós não temos prazer de ler para os nossos filhos a palavra de Deus. E se não lemos a palavra de Deus, nós não conhecemos o Deus que dizemos servir e o Deus que nós falamos para os nossos amigos. E nós não vamos conhecer a forma como Deus quer ser adorado e cultuado. Há uma frase interessante que diz: jamais ore a Deus pedindo direção, se você tem deixado a sua Bíblia fechada. Porque a palavra de Deus, ela nos direciona. A palavra de Deus nos santifica. A palavra de Deus nos ajuda a resistir o pecado. Jesus Cristo no deserto, ali sendo tentado por Satanás, ele resistiu todas as investiduras de Satanás através da palavra de Deus, citando a palavra de Deus, confrontando Satanás com a palavra de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, não se esqueçam da palavra de Deus. Não leiam a Bíblia como um ritual. Eu tenho que ler a Bíblia porque eu sou crente e eu preciso ler pelo menos um capítulo hoje, porque senão a minha consciência vai pesar. Não leia a Bíblia dessa forma. Leia a Bíblia por prazer. Leia a Bíblia e releia a Bíblia. Memorize a Bíblia. Ensine a Bíblia para os seus filhos. Fale da Bíblia para os seus parentes. Fale da Bíblia para os seus colegas, para os seus alunos. Abra a sua Bíblia, meus irmãos. Nós vivemos uma vida ritualística, onde que parece que nós somos obrigados a irmos ao culto no domingo, a colocar o joelho no chão e falar com Deus. Nem colocar o joelho no chão a gente coloca mais. Nós oramos deitados, oramos sentados. Não que seja errado, mas parece que não temos ânimo de nos prostrarmos diante do Senhor com prazer. Parece que não temos ânimos de frequentarmos uma escola bíblica para aprendermos mais sobre quem é esse Deus que a gente serve. Ora, como vamos falar às nações sobre um Deus que a gente não conhece? Como vamos falar aos nossos amigos sobre um Deus que a gente não conhece? Como vamos defender a nossa fé se não conhecemos esse Deus, se não conhecemos a sua palavra? A palavra de Deus diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. A luz para o Brasil não é um político. A luz para o Brasil é a palavra do Senhor. A luz para a tua casa, meu irmão,
não é um bom salário, onde você vai ter acesso a uma boa viagem, a bens materiais, mas a luz para a tua família é a palavra de Deus. A luz para o teu filho não se perder na universidade é a palavra de Deus. A luz para o teu filho se desviar do pecado é a palavra de Deus. A luz para os nossos filhos honrarem pai e mãe é a palavra do Senhor. Que possamos lembrar da palavra de Deus. Que possamos valorizar homens que pregam a palavra de Deus, que não negociam a palavra de Deus. Que possamos valorizar os professores da escola bíblica. Que possamos valorizar os nossos pastores, que possamos valorizar a liberdade que temos de vir à igreja e estudar a palavra de Deus através da nossa escola bíblica. Qual foi a última vez, meu irmão, que você assistiu uma aula na escola bíblica, querendo aprender mais sobre a palavra do Senhor? É tempo de retornarmos à escola do Senhor. É tempo de valorizarmos as aulas dos professores para aprendermos mais sobre a palavra de Deus. Nós estamos diante de uma nação que não valorizava a palavra de Deus. E essa nação foi levada para o matadouro, como ovelhas para o matadouro, por um rei que não valorizava a palavra de Deus. Sabe o que acontece? Nós nos tornamos assim. Assim como Manassés levou uma nação toda a pecar contra o Senhor, assim uma igreja, um povo que não estuda a palavra de Deus, ela é levada por falsos profetas, por falsos ensinamentos, por falsos pregadores, por falsos pastores. E possamos amar a palavra do Senhor. E quando um homem se esquece da palavra de Deus, quando uma igreja se esquece da palavra de Deus, essa mesma igreja ela se torna cativa do inimigo. Olha só o versículo 11, diz assim: por isso, por que por isso? Por isso o quê? Porque Manassés se esqueceu de Deus, porque ele consultava os astros, porque ele consultava os médios, porque ele se deleitou no pecado, porque ele adorava outros deuses, porque ele matou seus filhos, entregando esses seus filhos em sacrifício ao Senhor. Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés e colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Quando uma pessoa se esquece de Deus, quando uma nação se esquece da palavra de Deus, ela se torna cativa do inimigo, assim como Manassés se tornou cativo da Assíria. A consequência do pecado de Manassés foi o cativeiro, foi a escravidão. A consequência do nosso pecado é sermos servos de Satanás, obreiros de Satanás, agentes de Satanás, arautos de Satanás, na internet, na nossa escola, em nossos lares, na nossa família. Manassés esqueceu-se de Deus. Deus enviou vários profetas para alertar Manassés. Deus enviou o seu pai a Manassés para ser um testemunho de homem íntegro. E Manassés cresceu vendo um homem íntegro, mas ele não se arrepende, ele tem um coração duro, ele não ouve a Deus. E a consequência disso é a escravidão de Manassés. Assim como a Síria é o inimigo de Manassés nessa história, assim é Satanás, o inimigo das nossas almas. Satanás, ele é um ser real. Satanás, ele odeia o ser humano. Satanás odeia família. Satanás odeia crianças. Satanás, ele odeia a igreja do Senhor. E ele trabalha de dia e de noite de forma estratégica para destruir pessoas, para destruir projetos do reino de Deus. E quando nós nos esquecemos de Deus, nós nos tornamos presas fáceis nas mãos do inimigo.
Queridos, nós vivemos em um país de pura opressão satânica, um país idólatra, um país que adora vários deuses, um país que adora várias personalidades espirituais, um país que vê a palavra de Deus como relativa, um país que nas escolas os nossos filhos são ensinados a entender que Deus não existe. E esse país, se ele não se arrepender, ele vai sofrer sérias consequências, como Manassés sofreu antes de conhecer, antes de se humilhar diante do Deus verdadeiro. Todos sabem que eu moro ali na cidade de Timon. Em meu bairro dá para ver muitas pessoas oprimidas por Satanás. E essa opressão se reflete no olhar dessas pessoas. São pessoas com um semblante caído. São pessoas com um semblante ali magoado, oprimido, triste. São pessoas que não têm um sorriso no rosto. São pessoas que não têm perspectiva de vida. Algumas delas. Mas se a gente analisar como é a vida dessas pessoas, nós percebemos que essas pessoas estão cultuando a deuses estranhos. Nós percebemos que essas pessoas não querem ser aconselhadas. Essas pessoas não querem Jesus. Essas pessoas querem uma cesta básica. Essas pessoas querem uma ajuda financeira. Essas pessoas querem alguma coisa da igreja em relação a coisas materiais, mas elas não querem Cristo Jesus. Elas querem resolver os problemas, mas elas não querem a Cristo. E nós estamos assim em relação à nossa nação, uma nação oprimida por Satanás. E essa opressão, ela se reflete dentro das nossas famílias, com lares acabados, com casamentos quebrados, com relacionamentos entre pais e filhos quebrados. E o convite de Deus essa noite é o mesmo convite que Deus enviou a Manassés através dos seus profetas, para que nós possamos se lembrar daquilo que nos foi pregado, para que nós possamos se lembrar da palavra do Senhor. O convite de Deus é que nós venhamos a nos lembrar de quem o Senhor é, de lembrar do propósito de Deus para a nossa vida. Meus irmãos, o propósito de Deus para a nossa vida é que a nossa vida seja a nossa família seja uma testemunha fiel de que Deus existe. Meu irmão, o propósito de Deus para a sua vida é manifestar a glória dele através de você. Aonde você colocar a planta do seu pé, o propósito de Deus para a sua vida é te dar paz verdadeira. O propósito de Deus para a sua vida é libertar você do pecado, é fazer você ser um servo de Deus, aquele servo que serve a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando o homem se esquece de Deus, ele se esquece da sua palavra. Quando o homem se esquece da palavra de Deus, ele se torna uma presa fácil na mão do inimigo de Deus. Ele acha que ele está bombando. Ele acha que está detonando. Porque ele tem um bom emprego, porque ele tem aplauso da sociedade, porque ele tem dinheiro, porque ele consegue fazer uma boa viagem. Mas na verdade, lá no fundo do seu coração, esse homem é vazio, esse homem é triste, esse homem é ansioso, esse homem não tem perspectiva de vida. Quando uma pessoa se esquece do Senhor, Manassés significa aquele que se esqueceu do Senhor, ele vive uma vida de angústia. Olha só o versículo 12. Diz assim: mas em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Queridos, o pecado, ele
produz o fruto da angústia. A pessoa que peca, a pessoa que vive no pecado, a pessoa que se deleita no pecado, seja esse pecado da prostituição, seja esse pecado do amor ao dinheiro, seja esse pecado da idolatria do eu. A pessoa que se deleita no pecado, ela pode ter momentos de prazeres, mas a maior parte da vida dela é de angústia, porque o pecado ele maltrata, o pecado ele dói, o pecado traz angústia, o pecado traz ansiedade. Não há paz em uma vida de pecado. Não há felicidade fora dos caminhos do Senhor. Não há uma alegria longe da casa de Deus, longe da família de Deus. Querido, se você vive afastado do caminho do Senhor, você está se enganando. Você é infeliz. Se você vive longe dos caminhos do Senhor, essa cachaça não pode te fazer feliz. A pessoa com quem você vai para um motel não pode te fazer feliz. A tua pornografia não pode te fazer feliz. O teu concurso público não pode te fazer feliz. O teu dinheiro que cai na sua conta não vai te trazer paz. Manassés era um rei, ele tinha toda a regalia de um rei, porém era um homem angustiado, conforme o versículo 12. A sua riqueza não pôde livrar ele do dia da angústia. E a riqueza que você tem, a balada que você vai no final de semana, o salário que cai na sua conta, ele não pode livrar você das garras do inimigo, de Satanás. Manassés, ele procurou paz na feitiçaria. Ele não encontrou paz na feitiçaria. Manassés, ele procurou orientação nos astros, nas estrelas. Ele ficou mais desorientado ainda. Manassés, ele adorou vários deuses, e nenhum desses deuses que ele adorava foi capaz de livrá-lo das garras do rei da Assíria. Querido, só há um Deus que pode nos livrar das garras de Satanás. Só há um Deus que pode nos dar paz verdadeira. Só há um Deus que pode nos trazer alegria constante, e o seu nome é Jesus Cristo. Em João 10:10 diz: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Talvez você está procurando alegria, felicidade, uma vida abundante nas coisas que essa terra tem para dar. Mas só Jesus Cristo pode te dar uma vida abundante. Só Jesus Cristo pode te dar uma alegria abundante, uma paz verdadeira. Só Jesus Cristo pode levar você às fontes das águas vivas. E você beber nessas fontes e nunca mais ter sede. E essa fonte é de graça, você não precisa pagar nada. E quando você bebe, você nunca mais tem sede. Talvez sede de paz, sede de alegria, sede de uma vida abundante. Mas quando você bebe nas águas que o mundo te oferece, você precisa pagar. E sempre você vai ter sede. E as águas que o mundo oferece, essas águas são caras. É caro beber nas águas da prostituição. É caro beber nas águas da pornografia. É caro beber nas águas da fornicação, do adultério. É caro beber nas águas do culto ao eu, da idolatria ao eu. Mas a água que o Senhor Jesus Cristo oferece, ela é de graça, e ela tem capacidade de matar a nossa sede por paz, a nossa sede por prazer, porque somente na presença de Deus, a paz verdadeira, a alegria verdadeira, a prazer verdadeiro. Meus amigos, nós estamos diante de um homem totalmente oprimido pelo inimigo, oprimido por Satanás, oprimido pela Assíria, angustiado diante do seu pecado.
e você olha para ele e diz: acabou para Manassés. Não tem mais jeito para Manassés. Manassés foi derrotado. Mas a gente não precisa olhar para Manassés. Nós precisamos olhar para o Deus que criou Manassés. Nós vamos perceber que esse Deus vai ao encontro de Manassés. E porque esse Deus vai ao encontro de Manassés, Manassés tem algumas atitudes que mostram que ele se arrependeu. E a primeira atitude aqui é que ele se humilha, aqui diante do versículo 12. Olha só o versículo 12 que diz assim: em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor e humilhou-se muito diante do seu Deus. Meus irmãos, é como se Deus, através do seu Espírito, tirasse as escamas dos olhos desse homem. Esse homem cai em si, ele reconheceu que ele estava em pecado. Imagine comigo o momento em que esse homem cai em si, o momento em que ele imagina: meu Deus, como eu fiz isso com os meus filhos, entregando os meus filhos a Moloque, entregando os meus filhos a Baal. Meu Deus, como eu coloquei imagens de falsos deuses diante da tua casa. Oh, meu Deus, como foi que eu rejeitei as palavras pregadas pelos teus profetas? Ou como foi que eu cheguei ao ponto de matar os homens enviados pelo Senhor para confrontar o meu pecado? Meus irmãos, é assim que acontece com aquele que tem um encontro com Jesus Cristo. Ele se humilha diante de Deus, ele se arrepende diante de Deus, porque para que haja restauração é necessário, primeiramente, humilhação e arrependimento diante de Deus. Quando a pessoa tem encontro com Deus, ela começa a se achar a mais pecadora de todas as pessoas. Ela começa a se questionar: meu Deus, como eu cheguei a esse ponto? Ela começa a perceber que ela não tem mais prazer no pecado, ela não deixa mais a correnteza do pecado levar ela até o abismo da cachoeira. Ela se arrepende, ela fica angustiada, ela teme agora esse Deus que ela começa a servir. E se humilhar é ser sincero diante de Deus. Se humilhar é buscar o favor de Deus, como Manassés se humilhou e buscou o favor do Senhor. E qual foi a última vez que você se humilhou diante de Deus? Qual foi a última vez que você teve vergonha do seu pecado? Qual foi a última vez que você chorou pelo seu pecado, por causa do seu pecado, diante do Senhor, dizendo: meu Deus, eu não aguento mais esse pecado. Meu Deus, tira da minha vida esse pecado, porque esse pecado está doendo. Porque a característica do salvo é se envergonhar do seu pecado. E a característica de um servo de Satanás é defender o seu pecado. Enquanto que o salvo, ele tem vergonha do seu pecado. Se humilhe diante do Senhor, meu irmão. Reflita sobre a vida que você tem levado. Não tente justificar o seu pecado. Não tente raciocinar o seu pecado, porque pecado é pecado para o Senhor. Busque a ajuda do Senhor, se humilhe diante de Deus. No momento que você se humilhar, ali haverá libertação do pecado. Foi isso que Manassés fez. Só que Manassés, ele não só se humilhou, porque vem o arrependimento, e com o arrependimento vem a ação. Aquele que é nova criatura, ele produz frutos de justiça, de santidade. Manassés se humilha diante do Senhor e vem a consequência da humilhação. Olha só o versículo 15 comigo. Diz assim: Manassés tirou do templo do Senhor
os deuses estrangeiros. Olha só aqui, uma vida frutífera, uma vida de arrependimento, uma vida mortificada. Um homem que antes adorava vários deuses, ele quebra tudo, ele destrói tudo agora. Tirou diante do templo do Senhor os deuses estrangeiros e a imagem que havia colocado lá, bem como todos os altares idólatras que havia em Jerusalém e que havia construído na colina do templo, e jogou-os fora da cidade. Depois restaurou o altar do Senhor e sobre ele ofereceu sacrifícios de comunhão, ofertas de gratidão, ordenando o povo a Judá que servisse o Senhor, o Deus de Israel. Agora ele se torna um líder que leva o povo a cultuar ao seu Deus. Antes ele era o profeta do caos, que levava o povo à destruição, adorando outros deuses. Agora ele aponta para o povo o caminho que leva para um culto verdadeiro ao Senhor. Ele faz uma reforma na casa de Deus. Ele joga todo ídolo, todo falso Deus fora daquele templo, fora daquela casa. Todos os deuses que afrontavam a santidade de Deus. Ele faz uma reforma na casa de Deus. Querido, se a graça de Deus alcançou você, como ela alcançou Manassés, você em Cristo Jesus é uma nova criatura. O seu passado, ele foi apagado. E agora você tem uma nova vida em Jesus Cristo. Agora você vai produzir frutos de justiça. Mas se você ainda vive uma vida no lamaçal de pecado, se você ainda vive abraçando o pecado, se você ainda vive tendo prazer no seu pecado, se alegrando com o seu pecado, é tempo de você questionar a sua vida em Cristo Jesus. É tempo de você questionar se você realmente é um salvo. E se você se angustia com o que eu estou falando aqui, isso é louvável, é tempo de você se prostrar diante do Senhor e pedir para Ele lhe dar certeza da sua salvação. E parar com esse negócio de cair e de levantar. Cair e levantar. Servir a Deus e não servir a Deus. Ir ao culto e abraçar o pecado. Eu não estou dizendo que cristão não peca, cristão peca sim, mas cristão não tem prazer em se deleitar com o pecado. Cristão chora pelo seu pecado. Manassés aqui mostra fruto de arrependimento, fazendo uma faxina na casa do Senhor. Naquele templo, no tempo de Manassés, Deus se manifestava no templo. A casa de Deus era o templo construído por Salomão. Hoje a casa de Deus, o lugar que Deus veio habitar, é o seu corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E a pergunta que nós podemos fazer essa noite é: o que você tem levado ou atraído para a sua vida? Que é templo de Deus, que é templo do Espírito Santo. Alguma coisa que você tem atraído para si, que tem desagradado a Deus, que ofende a santidade de Deus. Alguma coisa que você tem atraído para a sua casa, para a sua família, que está ofendendo a santidade do Senhor. Deus pede você para fazer uma reforma agora na sua vida, assim como Manassés fez uma reforma na casa de Deus. Deus está pedindo para você jogar fora tudo enquanto que ofende a santidade do Senhor e provoca a sua ira. Deus está pedindo para você jogar fora essa bebida que acaba com o teu corpo, essa bebida que deixa a sua esposa angustiada, essa bebida que é um péssimo exemplo para os seus filhos. Deus está te pedindo para jogar fora a conversa maliciosa com a mulher adúltera no WhatsApp. Deus está pedindo para você jogar fora a conversa com a mulher adúltera na internet. A conversa com a mulher adúltera em uma mesa de bar. Deus está pedindo para você jogar fora. Deus está pedindo para você jogar fora a idolatria do seu corpo.
Deus está pedindo para você jogar fora aquele anseio pelas curtidas ali nas redes sociais e na internet. Deus está pedindo para você jogar fora o culto ao eu, o culto à sua imagem na internet. Porque somente Ele pode ser cultuado, porque somente Ele pode ser louvado. Deus está pedindo para você jogar fora a sua falta de perdão. Talvez existem pessoas na sua vida que você olha e diz, essa pessoa não merece perdão. Mas, queridos, lembremos-nos que nós também não merecíamos o perdão de Deus. E todo dia a gente peca contra o Senhor. E o Senhor nos perdoa. E o que Deus está pedindo hoje é para você liberar perdão. Libere perdão para aquela pessoa que ofendeu você. Libera perdão para o teu pai, libera perdão para a tua mãe, libera perdão para o teu esposo, libera perdão para a tua esposa. Nós estamos diante de um homem transformado aqui, mas a transformação vem com a humilhação. Ele se humilhou diante do Senhor. E por último, ele reconheceu que o Senhor era Deus. Olha só aqui o versículo 13. Diz assim o versículo 13. Quando ele orou, o Senhor ouviu e atendeu o seu pedido. O que acontece quando uma pessoa, ela se humilha? O que acontece quando uma pessoa busca a ajuda do Senhor em humildade, em arrependimento? Deus ouve essa pessoa e atende essa pessoa. O que acontece com os arrogantes, com os prepotentes? O Senhor rejeita os arrogantes. O Senhor rejeita os prepotentes. O Senhor rejeita aqueles que pensam que têm uma vida perfeita, que não precisam do perdão e do favor de Deus. O Senhor rejeita aqueles que pensam que estão levando uma vida tranquila, que não reconhecem que são pecadores. Quando ele orou ao Senhor, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido, e o trouxe de volta a Jerusalém e ao seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. O homem que reconhecia que o Deus dele era as estrelas, o homem que reconhecia que o Deus dele era aqueles ídolos de escultura, o homem que reconhecia que os seus orientadores eram os médios e não os profetas de Deus, aquele homem agora está prostrado diante do único Deus verdadeiro, e é por isso que ele recebe o favor de Deus. É por isso que ele atende, é atendido por Deus. É por isso que ele tem livramento de Deus. Meu irmão, você só vai ser ouvido por Deus, você só vai ser liberto por Deus se você se humilhar diante de Deus e buscar o seu favor. E nessa noite Deus pergunta para você: quem é o seu Deus? Quem você adora? Quem é o seu Deus e para quem você gasta todo o seu sono? Para quem você tem gastado todo o seu tempo? Para quem você tem gastado todas as suas forças? Onde você gasta aquilo que você ganha? E como você tem gastado? Tudo é para você. Tudo é para você só ter prazer nessa vida. Quem é o seu Deus? O que é aquilo que você não consegue viver, deixar de viver? Porque se você deixar de viver um dia sem aquilo, te provoca angústia, te provoca anseio, te provoca depressão. Por que você fica depressivo? Por que você fica angustiado? Por que você fica triste? Será que a sua tristeza, a sua angústia, a sua depressão não está relacionada a algo que você não tem? Será que não é porque você não quer ser o Deus da sua vida, ter o controle de tudo em suas mãos?
mas você não vai ter nunca o controle de tudo em suas mãos. Porque só há um que tem o controle de tudo em suas mãos. O seu nome é Jesus Cristo. Só Ele é o Deus verdadeiro. Só Ele quer ser o Senhor de nossas vidas. Somente Ele quer ser o Senhor, o seu Rei. Que nós possamos refletir nessa mensagem de Manassés. Manassés se voltou para o Senhor e ele recebeu o perdão do Senhor. Nós estamos diante de um homem que era cego e agora vê. Nós estamos de um homem que adorava outros deuses e agora adora somente um Deus. Nós estamos diante de um homem que levava uma multidão ao caos da idolatria. Agora nós estamos diante de um homem que mostra para a multidão que só há um Deus verdadeiro e que somente esse Deus pode ser adorado. Nós estamos diante de um homem improvável. Ninguém daria nada por esse homem. E ele foi resgatado das garras de Satanás. Isso pode acontecer com você. Pode acontecer com a sua filha, com o seu filho, com o seu marido, com a sua esposa, com o seu amigo. O convite de Deus nessa noite é: volte para Deus, se humilhe diante de Deus, tire as vestimentas da prepotência, da arrogância, e entenda que sem Deus, o caminho que você está caminhando é para o caminho da perdição. Tire da sua vida aquilo que não agrada a Deus. Assim como Manassés tirou do templo todos os deuses que Deus detestava. Queridos, tire da sua vida o amor ao dinheiro, tire da sua vida a pornografia, tire da sua vida a mulher adúltera, tire da sua vida a arrogância, e que você possa reconhecer somente a Deus como o único Senhor da sua vida. Amém, queridos? Então a primeira atitude que você precisa tomar essa semana é: se humilhe diante de Deus. Faça uma reforma na sua vida, tirando tudo aquilo que desagrada a Deus. E reconheça que somente Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. E nós possamos fazer dessa palavra moradia em nosso coração. Amém? Queria orar com você. Deus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Deus, olhando para a vida de Manassés, passa um filme em nossa cabeça de quem nós éramos antes de conhecer Jesus Cristo. Nós éramos como Manassés, cegos, idólatras, zombadores da tua palavra. Nós rejeitávamos, Deus, os profetas enviados pelo Senhor através da pregação. Deus, muito obrigado porque a tua graça nos alcançou. E que essa graça, Senhor, continue transformando o nosso ser, até chegarmos à estatura do teu Filho Jesus Cristo. Deus, nós apresentamos aqui, Pai, aquele amigo que ainda hoje é um Manassés, aquele parente que ainda hoje é um Manassés, aquele colega de trabalho da escola, da universidade, que ainda hoje é um Manassés. Que a tua graça alcance os Manassés, Pai, na nossa vida, em nome de Jesus Cristo, assim como ela nos alcançou. É isso que te pedimos, em nome de Jesus, amém. Queridos, que vocês possam ter uma boa noite hoje, que vocês possam ter uma boa semana. Em nome de Cristo Jesus, que essa palavra venha fazer moradia em seu coração. Amém? Deus abençoe vocês. Se o sol se pôr e a noite
tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Só gememos, aleluia, Senhor. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão,